Olá, olá, grupo. Bom dia. Hoje à noite teremos o vórtex máximo da lua cheia no eixo balança carneiro. Ora bem, primeiro compreendermos a frente em que a personalidade lunarmente tem que saber utilizar a mente para conseguir observar a tensão que tem para manter os mesmos comportamentos de relacionamento, os mesmos valores, porque esta lua cheia está fechada num T-square com Júpiter em Caranguejo. E há uma força plutónica que por orbe ainda toca a Lua e nós estamos a senti-la, que há uma transformação no esforço e o foco que nós pomos com a mente e a atenção para conseguirmos manter os mesmos hábitos programados, automatizados de estar em relação. Então a velha identidade está a ser fragilizada. O último vídeo que eu fiz com a minha partilha era já a vivência deste T-square. A transparência interior vai-te renovar o espaço para o fogo, para o genuíno, para o autêntico, vai-te dar um novo foco, uma nova visão. Mas para tu encontrares esse novo espaço, o que há realmente é entrares dentro de ti, não valorizando há peixe, eu tenho que fazer isto porque isto é o caminho espiritual e eu tenho que enfrentar isto, então não há leveza. E em balança há a arte no inconsciente de manter capturado a liberdade. Urano. Urano, ele traz-nos esse espaço de liberdade na comunicação. Mas temos realmente as mágoas que estão alojadas nas células de memória caranguejo para lá entrarmos, porque essas, se apanham a boleia do fogo, trazem muita revolta contida. Mercúrio está trígono, em peixe trígono, a Júpiter. Então temos que compreender o Mercúrio em peixe. O Mercúrio em peixe, quando ele tenta criar uma linha racional, ele perde a coerência, ele perde-se. Um momento sente uma coisa, outro momento sente outra, cada vez que sente uma coisa ou outra diferente, a mente dá uma nova direção. Então, para não entrares nesta confusão e aproveitares o quê? Esse mergulho de peixes que não tem limites, mas onde com a força de Plutão, a força do amor, te leva lá. Porquê? Porque é uma ligação que tu fazes a um resgate de tempo, de uma emoção, de um sentimento, de uma história. Pode também estar a acontecer a muitos, aconteceu-me a mim e eu partilhei, o ir reviver as fases de evolução para compreenderes com amor
que essas vivências tens que honrá-las. Elas é que ainda te permitem estar nessa forma física e a poderes colaborar com a expansão da consciência. Então aqui, os sonhos em peixes têm muitos ideais, mas precisam de fogo para pô-los em ação. Agora, quando o ego focaliza e cria a realidade, ele fecha as portas da alma que poderia trazer tantas experiências. E esse é o medo de perder o controle mental. E que traz uma disfunção ao corpo emocional. Porque o foco da alma em Plutão em Peixe é reunir todas essas linhas de tempo em que tu as sentes emocionalmente, não projetá-las, que é o exterior, mas trazê-las para a responsabilização da verticalização de Neptuno. Para que estar a julgar a minha história? Se eu nem estava aqui viva, se não tivesse uma história para continuar a expandir, não a história, mas a expansão da consciência que me retira das limitações que eu crio a mim própria, a mim próprio. Então o fogo, ele tem que ter coerência quando tens que entrar na água. E aqui, quando a iniciativa, quando a água é desbloqueada, é como se o fogo da alma, o fogo etérico, dissesse: estás preparado para ver o lado criativo do amor, daquilo que tu consideras um caos, uma frustração, uma limitação. Mas não há peixe. Estás a viver o sacrifício para entrar no céu. Não, o céu és tu, aí dentro. E quanto mais te conheceres e quanto mais reunires a tua energia feminina com sensibilidade sem julgamento e permitires a fragilidade, ela vai sair, ela vai mover-se, que é isso que Mercúrio e Marte em Peixe, Trígona, Júpiter em Caranguejo nos estão a proporcionar. Então sim, esta lua cheia traz um realinhamento. Se queres realmente começar a trabalhar com um equilíbrio interior, tu tens que conhecer as tuas águas, porque ao conhecê-las já estás a atravessar a ponte magnética para Aquário. Tu não estás a criar limitações com a mente, então a tua mente devolve-te muitas integrações, muitas compreensões, porque é uma mente que está a entrar nas águas e está a reunir a compreensão de várias partes delas. E assim vocês conseguem ir retirando o peso da evolução que foi caracterizado como a dor, para nós termos a certeza que estávamos no caminho espiritual. É este peso que carregamos e que está aqui para sair. A Vênus entrou em Touro e está a quadratura a Plutão. Claro que as velhas formas venusianas de contornar e continuar o que for, neste trabalho, nesta casa, nesta relação, e que já só o faz porque é a forma de sustentar. Então começa a haver uma renovação na consciência se deixar Urano ligar-se
à forma amor de que a limitação é minha e eu é que estou a criá-la. É este sistema de crenças. Então, em vez de estar a analisar isto tudo, eu vou entrar e aqui os recursos multidimensionais que estão disponíveis para todos, é entrar nas tuas linhas dimensionais e elas têm características que se tornaram em comportamentos psíquicos, em sentimentos, e é aqui que tu encontras a verticalização de peixes e que vais realmente descer em ti em amor incondicional e ir resgatando etapa a etapa a descida. Há pessoas que, tal como eu, que são empurradas pelo espírito. Porquê? Porque o trabalho já é longo, são muitas décadas desta consciência. Então, aí, porquê? Porque a alma e o espírito não impõem nada. Mas às vezes a personalidade está mesmo a impedir. E o terreno está todo trabalhado, arado, pronto para semear novo touro. E foi isso a minha última partilha e que me levou a um movimento dentro da família e expressar tudo o que realmente estava aqui dentro e que precisava que a família sentisse. Porque a responsabilidade de guardar e isolar e ficar só com a consciência tinha-me entalado. Então, muitos de vós, e só porque eu faço este trabalho é que eu consigo fazer as descidas convosco, seja nos acompanhamentos, nos que é dar foco interno, dentro das experiências, dar o foco interno, seja no retiro individual, que aí é um resgate da alma. Mas tem várias fases e depende totalmente do ser. Totalmente. Há uma sequência. Não há fast food em aquário, porque não há pressa, não há competição. E então, cada ser, eu tenho que me ligar com toda a sensibilidade e ir etapa a etapa, e às vezes é preciso vários retiros e tem que ter meses de intervalo entre um e outro, porque a pessoa depois vai integrar aquela etapa que já sentiu, que já ligou em amor ao sofrimento, ou seja lá a raiva ou o que ela tivesse, e está pronta para cuidar dela. Então a sua relação consciente no dia-a-dia é outro. Esse é o trabalho que eu faço e que muitos farão de outras formas. A astrologia esotérica salvou a minha alma, ajudou a Ruth Fairfield a encontrar o caminho da alma, então tornou-se a minha paixão. E o que se vive e se faz em paixão faz-se sempre com a alma, com o amor. Se o que fazes e o que vives não tem paixão, não estás a fazer com a alma, estás a fazer por obrigação ou um estado automático na vida mundana. Wake up, my love. Wake up. Uma boa integração para reflexão para esta lua cheia. É a minha doação.